Os destaques desta edição. Cadeias de Manaus não terão sessões eleitorais no domingo. CEAP diz que é baixo o número de detentos a votar. Sobe para 27 número de cidades no Amazonas que terão forças federais para garantir segurança durante a eleição. Sarampo tem redução de 44% de casos suspeitos em Manaus. Governo adia horário de verão para 18 de novembro. Termina hoje a propaganda eleitoral no rádio e televisão. Toffoli mantém proibição de Lula dar entrevistas na prisão. Polícia prende dezenas de pessoas por saques após terremoto na Indonésia. Assaltante arranca a orelha de dono de açougue com mordida e é esfaqueado. Homem é morto e mulher baleada dentro de carro nas proximidades de Beco, na Compensa. Ele usava tornozeleira eletrônica. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h29. Previsão do tempo. Manaus viveu mais um dia de muito calor, com sensação térmica de 40 graus. Hoje, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a máxima será de 35 graus Celsius. O dia terá variação de nuvens pela manhã, com chance pequena de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhada de trovoadas a partir da tarde. O Climatempo fala em 4 milímetros de precipitação pluviométrica e diz que a temperatura máxima será de 34 graus. A madrugada termina com 26 graus e 79% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. Quinta-feira, 4 de outubro. 277 dias do ano. Faltam 88 para terminar 2018. Dia de São Francisco de Assis. Também é o Dia Mundial dos Animais, o Dia Mundial da Natureza e o Dia Mundial da Anistia. Ainda o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde, Dia Nacional do Paisagista e o Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias. Na Roma Antiga era realizado o Festival de Baco, Deus do Vinho e da Alegria. O Rio Negro baixou mais 20 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 89 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou nesta madrugada sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1836, prisão do líder farroupilha Bento Gonçalves. 1911, Padre Cícero conduz 17 coronéis do Cariri no Ceará a pacto de paz. 1965, Fidel Castro anuncia que Che Guevara renunciou à nacionalidade cubana para lutar contra o imperialismo. 2001, Tupolev TU-154 operando como Sibéria Airlines, o RA-85693, em rota de Tel Aviv para Novosibirsk, caiu no Mar Negro depois de ser atingido por um míssil S-200 Zangara. Todas as 78 pessoas a bordo morreram. 5h32 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Queremos já comunicar as emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã que amanhã, sexta-feira, o jornal já estará de volta ao ar às 5h45, já que hoje termina a propaganda eleitoral e com isso os horários da programação voltam aos seus horários de costume. O monitoramento do tráfego nas vias mais movimentadas de Manaus será reforçado neste domingo, com aproximadamente 300 agentes de trânsito a partir das 4 horas da manhã e até as 23 horas. A ação faz parte do planejamento do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito Manaus Trans, para garantir a segurança nas vias para condutores e pedestres no primeiro turno das eleições. Além do monitoramento, os agentes poderão atuar com fiscalização para coibir estacionamentos irregular que prejudica a fluidez das vias. Em todas as zonas eleitorais não haverá interdição de ruas e nem alteração na circulação. 5h34 em Manaus. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. A partir de hoje, suspensas as aulas nas redes do estado e do município, já que as escolas são cedidas ao TRE para a instalação de urnas eletrônicas e as sessões eleitorais. E com isso, a fluidez do tráfego melhora, não, Peregrini? Melhora, Paulo, assim também como a frequência nos terminais, né? Nós agora já observamos agora pela madrugada, conforme a tua orientação de passarmos nos terminais, Paulo, a gente viu a diminuição, né, no número de passageiros, de estudantes que geralmente pegam ônibus nessa hora, os terminais aí com a movimentação bem menor do que os dias anteriores aí, Paulo, uma movimentação
bem menor realmente. Vamos já daqui a pouco sentir isso também no trânsito, não, Paulo? Quando ali principalmente na Marques Teixeira, no Colégio da Polícia Militar, ali na Cachoeirinha também, onde a movimentação perto das escolas é grande, vamos sentir isso aí no trânsito, que vai refletir com certeza em toda a cidade. Peregrini, o transporte coletivo em Manaus está funcionando sem a normalidade? Tranquilo, Paulo, tranquilo. Tanto o transporte rodoviário convencional, né, das empresas aí da Global, a União Cascavel aí que passam pelos terminais, estão aí saindo de maneira tranquila, bem como o transporte alternativo também da zona leste da cidade. Conversava agora há pouco com o Bilu, pedi um panorama de como é que estava o transporte. Tudo tranquilo, o Bilu me dizia que está tudo tranquilo, os carros nas ruas operando normalmente. Peregrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante esta madrugada. 5h35, perdemos o contato com Alberto Peregrini. Dentro de instantes vamos recomeçar a nossa conversa. O Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas, por meio de cooperação entre instituições públicas, está oferecendo 200 vagas em 6 cursos de capacitação gratuitos: iluminação, sonorização, roteiro sentimental de Manaus, gerenciando espaços culturais e desenho de cartoon. As inscrições começaram na última terça-feira e vão até amanhã no site do CAUA, no Centro de Artes da ufam.wixsite.com/CAUA. Todos os cursos são voltados para maiores de 18 anos, com exceção do desenho de cartoon, e tem o objetivo de capacitar profissionais para atuarem no circuito cultural da cidade. As matrículas vão acontecer a partir de segunda-feira, dia 8, até outra sexta-feira, dia 10, diretamente na sede do CAUA, na rua Monsenhor Coutinho, no centro, nos horários de 8 às 12 horas e de 13 às 16 horas. Como parte do programa Manaus Mais Empreendedora, lançado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, SEMPRAD, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, vai capacitar 560 trabalhadores em 27 cursos que oferece em 6 eixos diferenciados. O termo de colaboração entre SENAI e SENTRAD foi assinado nesta quarta-feira no FIAM. Nesta sexta-feira, a partir das 7 horas, vai acontecer mais uma edição da feira na sede da FAS, na Álvaro Maia, Parque 10, promovida pela Associação de Moradores e Usuários da Reserva Mamirauá, com apoio da FAS. Serão comercializadas pelos pescadores pirarucus oriundos de rios e lagos, localizado dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, na zona rural de Fonte Boa, a 678 quilômetros de Manaus, na região do Médio Sul de Moinhos. 5h37, retomado o contato. Alberto Peregrini perguntava a você a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante esta madrugada. Muito bem, Paulo. No pronto-socorro 28 de agosto, movimentação considerada tranquila durante a noite e madrugada. No pronto-socorro João Lúcio alterou um pouquinho, Paulo, com 2 pessoas dando entrada devido a serem alvejadas por arma de fogo, levaram tiros. E no pronto-socorro Platão Araújo, 2 pessoas por acidente de trânsito e outros por agressão física. Peregrini, e tivemos aí um casal que foi baleado dentro de um carro, de novo no bairro da Compensa. Ele usava tornozeleira eletrônica, Peregrini? Pois é, Paulo, estava chegando em casa, num carro, junto com a mulher dele, quando chegou na frente da casa onde moravam, foram alvejados por homens encapuzados. O homem ainda foi levado ao pronto-socorro Juventina Dias, onde passou por procedimentos, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher dele, grávida, estava dentro do carro com ele, também ficou gravemente ferida. No primeiro momento foi levado ao Juventina Dias, posteriormente levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece até o presente momento, e nós temos a informação de que o estado dela é grave. Peregrini, uma grande confusão em motel na Zona Leste. A namorada pegou o namorado com outra menina e foi uma confusão enorme, de novo, não é? De novo, Paulo, a confusão chamou muito a atenção. A namorada viu o seu amado nos braços de outra mulher. Aconteceu numa parada de ônibus, Paulo Guerra. Ela ficou completamente desnorteada, transtornada. Pegou com uma garrafa de Fanta e acabou acertando a cabeça da rival. Pois é, a confusão foi enorme. Chegaram a entrar no motel, Peregrini? Não, Paulo, não chegou, ela estava aí, eles iam entrar no motel a pé, né, Paulo? Eles estavam passando, tinham descido da parada de ônibus, estavam caminhando a uma pousada na Zona Leste. É muito comum a gente observar que muitos casais entram a pé no motel. Eles já estavam se dirigindo ao motel, aproveitando a promoção que está rolando lá em uma das casas, uma das pousadas na Zona Leste,
3 horas por R$10, e já estavam caminhando para o local, Paulo, quando foram interceptados pela namorada do rapaz. Pois é, o homem foi flagrado, não é, Peregrini? E foi, a confusão foi enorme. Eu até recomendo, né, os ouvintes do Jornal da Manhã, que tem amante, todo cuidado é pouco, que às vezes as mulheres desconfiadas começam a ficar rondando a área, ficar seguindo, isso é um perigo realmente. Tá bom, Peregrini, essa história de amante, Peregrini, não existe, você que está falando sobre isso, mas vamos interagir com os nossos ouvintes, Peregrini? Vamos, Paulo, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal de Manacapuru, que nos dá o prazer da audiência, muita gente lá, a dona Laura, o Beto D'Angelo, o Éder Gabriel no Viver Melhor, do próximo ali ao Ter 4, estão ouvindo também o Jornal da Manhã, Paulo, todos os dias. Seu Edmilson no Jorge Teixeira, Paulo, ele tem aquele antigo boca de ferro. Nesse horário, o rádio tá ligado no Jornal da Manhã, próximo à parada de ônibus, o pessoal também esperando o transporte especial para ir pro distrito, estão ouvindo o Jornal da Manhã na boca de ferro do seu Edmilson no bairro Jorge Teixeira. Quem está acompanhando o Jornal da Manhã é a dona Janete Amorim, que lá no Rio Grande do Norte, mais precisamente em São José do Mipibu. E um bom dia aos ouvintes também lá do Rio Grande do Norte. Muita gente no Rio Grande do Norte acompanha o Jornal da Manhã. Estamos aqui agradecendo a todos que estão fazendo comunicações, mandando informações e dizendo que estão acompanhando o Jornal da Manhã. Estou aqui também recebendo outra informação da Ana, da Naya e da Nathalie, na escuta lá também no Rio Grande do Norte. 5h41 em Manaus. O Conselho Regional de Odontologia do Amazonas está intensificando as fiscalizações no interior para combater irregularidades, principalmente como o exercício ilegal da profissão. As inspeções ocorreram em unidades básicas de saúde, as UBS de municípios como Urucará e Manacapuru. Os conselheiros alertam que pacientes devem procurar profissionais regulamentados pelo órgão, uma vez que nos municípios é comum a figura do falso dentista ou prático, ou seja, aquele que não é formado em odontologia e acaba exercendo a atividade, seja por curiosidade, porque não tem a devida especialização ou porque o conhecimento passou de pai para filho, entre outros casos. Valdino Castro tem informações de Urucará. Bom dia, Valdino. Bom dia, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. A paróquia de Urucará estará realizando no município, no período de 4 a 12 de outubro, a festa de Nossa Senhora Aparecida. Este ano traz o tema Em Jesus e com Maria restauramos a vida. Padre Alexi, pároco de Urucará, fala da importância do evento. Ouvintes do Jornal da Manhã, queremos assim mais uma vez agradecer a Deus e através desse meio de comunicação que leva a verdade para todo o Amazonas, e também queria divulgar a nossa festa também da Aparecida, que começa hoje, né? Nós estamos aí na alvorada, já animados, até o dia 12. Esse ano a proposta é restaurar, né, a vida, né, lutar pela vida, pelas tantas violências que acontecem no nosso município, no nosso Amazonas, para que Nossa Senhora Aparecida possa sempre abençoar todas as famílias que vão participar dessa festa, todos aqueles que estão ouvindo, assim, essa rádio, todos aqueles que, assim, trabalham nessa rádio, em especial nosso irmão Paulo Guerra, que sempre está nos ajudando nessa divulgação. Que Deus sempre abençoe, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o Brasil, o nosso Amazonas e todos os municípios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A partir das 17 horas acontecerá a procissão solene pelas ruas da cidade. Durante os dias de festa, haverá orações, missas, leilões, venda de comidas e inúmeras atrações no palco. O evento é um momento onde os fiéis católicos se encontram para celebrar a sua fé. Valdino Castro de Urucará para o Jornal da Manhã. 5h44. 84 militares do Comando Militar da Amazônia estão em preparo para participar dos Jogos Desportivos do Exército, edição 2018. Considerado o maior evento esportivo militar do Brasil, os Jogos Desportivos do Exército, anteriormente conhecido como Jogos Marciais, realizado a cada 2 anos. Dessa vez os Jogos vão acontecer em Brasília no período de 15 a 20 deste mês. Entre a organização e atletas, mais de 1.000 militares estão envolvidos. 700 atletas de ambos os sexos, representando os 8 comandos militares da
área do Exército no Brasil. A primeira vara civil e criminal da comarca de Manacapuru concedeu tutela de urgência requerida pelo Ministério Público Estadual e suspendeu a realização de concurso público programado pela Prefeitura do município para 4 órgãos públicos da localidade. A suspensão se deu por indícios de irregularidades na contratação sem licitação de um instituto que seria responsável pela realização do certame. A decisão foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. O secretário de Administração do município, Arnaldo Campos, disse que a Prefeitura prestou à Justiça todos os esclarecimentos solicitados. O concurso público oferece aproximadamente 1.000 vagas para a Prefeitura Municipal de Manacapuru para o Serviço Autônomo de Água, para o Instituto Municipal de Engenharia, Fiscalização, Segurança e Educação do Transporte em Manacapuru, Intrans, e para o Fundo de Previdência Social do município de Manacapuru, o FUNPREVIM. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Produtores de juta e malva de Manacapuru recebem a subvenção referente ao ano de 2015. Mais de R$600 mil pagos pelo governo do estado deverá aquecer a economia do município. O evento se deu no galpão da Cirana Formatizada, onde reuniu centenas de viticultores e autoridades. O vereador Natanael Nogueira, que representou a Câmara Municipal, destaca a importância da subvenção. É verdade, Zegdeg, a Prefeitura de Manacapuru tem a sua participação, a Câmara de Manacapuru. Nós temos ido diversas vezes com o José Aparecido para tratar deste assunto e hoje combinou de nós estarmos pagando aqui a cota de 2015, a segunda cota, uma correção do governo do estado, dos governos anteriores com o setor produtivo de juta e malva de Manacapuru. Então nós estamos acreditando que são quase 200 produtores que estão sendo contemplados hoje. Nós representamos 70% da produção da juta e malva do estado do Amazonas, então somos um município importante para isso, e o governo do estado vem no momento correto e oportuno fazer o pagamento da subvenção para a melhoria e dignidade dos nossos irmãos produtores de juta e malva. O prefeito Beto D'Angelo, que também se fez presente no evento, disse que a subvenção chega em boa hora. Sim, vem em boa hora. E aqui está sendo pago aos nossos viticultores a subvenção de 2015. Então, mais uma vez, demonstrando a habilidade e o conhecimento de gestão para que possa vir fazer esses reparos que antes deixaram de atender aos nossos comunitários, aos nossos produtores rurais. E aqui esse evento faz com que também circule esse recurso no nosso município. Foram atendidos nesse primeiro momento 196 viticultores, alcançando um valor de R$650 mil. Portanto, temos a certeza que esse recurso irá circular dentro do nosso município, através dos nossos comércios, dos nossos supermercados e de toda a cadeia comercial que nós temos aqui no município. Bem, Paulo, e a Prefeitura, em parceria com a Associação dos Pescadores, Mesa Brasil e Conab, realiza logo mais, a partir das 8 horas, o projeto Peixe na Mesa, com a entrega de mais de 30 toneladas de peixe para as pessoas carentes. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Agora 5h48. O Tribunal de Contas do Estado, através da Secretaria de Controle Externo, SESEX, aprovou a instituição de manual para auditorias operacionais. O TCE já aprovou outros 2 manuais de auditoria em tecnologia da informação e auditoria financeira, como forma de auxiliar os servidores que realizam fiscalizações específicas. Ontem o Pleno do Tribunal de Contas reprovou as contas de 2016 da Prefeitura de Guajará e determinou que o então prefeito Manuel Hélio Alves de Paula devolva o montante de 6,2 milhões entre multas e alcance. O Tribunal de Contas do Amazonas irá realizar nos dias 8 e 9 de novembro a segunda edição do Simpósio Nacional de Ouvidorias. Com o tema aos 30 anos da Constituição Cidadã e evolução dos mecanismos de controle, o evento terá a participação de grandes nomes do cenário jurídico do país, entre eles o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mário Campbell, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler. Denunciado pelo Ministério Público do Estado por estupro de vulnerável, o ex-desembargador Rafael Romano, ex-juiz da infância, começa a enfrentar a justiça no final do próximo mês, com o início das audiências de instrução agendadas para os dias 26
e 27 de novembro. O caso é comandado pela juíza Patrícia Chacon Loureiro, titular da vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. O processo tramita em segredo de justiça. Manaus já registra uma redução de 44,4% no número de notificações de casos suspeitos de sarampo, conforme os dados do 30º informe epidemiológico de monitoramento divulgado pela Prefeitura. O boletim aponta que a capital, desde o início do surto em fevereiro deste ano, tem um total de 7.984 notificações, o que engloba 913 casos já confirmados da doença, 6.594 casos em investigação aguardando o resultado laboratorial e 477 descartados. O secretário da Ciência, Marcelo Magaldi, explicou que o resultado tem sido positivo, mas o alerta máximo dos serviços de saúde entre a população precisa ser mantido. A Prefeitura de Manaus está divulgando o 30º boletim epidemiológico. Esse boletim apresenta uma redução significativa no número de casos notificados. A gente observa uma taxa pequena de crescimento em relação à semana anterior. Esses números já vêm decaindo. Nós tivemos desde o boletim 21, quase 1.000 casos de notificações, agora são 140. Ainda há muitos casos em investigação, são mais de 6.500 casos que ainda estão em investigação, mas a gente está sim observando essa queda. A população precisa continuar atenta, é importante que todos tomem a segunda dose também, quem ainda não tomou, porque a gente precisa deixar nossa população imune de uma doença que é grave, que é altamente contagiosa, que houve uma redução expressiva nos casos suspeitos, mas a ameaça continua, o vírus está circulando e a gente pede a todos aqueles que ainda não tomaram a vacina que procurem nossas unidades para se vacinar e que a nossa população volte a ficar livre dessa doença. 5h51 em Manaus. Aproximadamente 60% das denúncias que chegam ao Tribunal Regional Eleitoral contra supostas irregularidades nas eleições deste pleito não caracterizam crimes eleitorais. Desde que a campanha eleitoral foi liberada no dia 16 de agosto, o órgão já recebeu 600 queixas. A maioria das denúncias envolve supostas irregularidades realizadas por candidatos ao divulgar candidatura por meio da internet. No Amazonas, a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral já recebeu mais de 600 reclamações. Subiu para 27 o número de cidades do Amazonas que terão o envio de forças federais para reforçar a segurança durante as eleições do próximo domingo. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou mais um pedido no estado, desta vez para Santa Isabel do Rio Negro. Os homens serão divididos em 26 municípios e na capital, que é o maior colégio eleitoral do estado. As equipes da força foram solicitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral, a fim de garantir a ordem na votação e apuração. Na região norte, além do Amazonas, outros 2 estados solicitaram apoio das tropas federais. Piauí, Acre, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins. Até o momento são 510 as localidades que contarão com o apoio dos militares no pleito de outubro. Cidades do Amazonas que terão tropa federal: Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Anamã, Coari, Tefé, Fonte Boa, Lábrea, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constant, Amaturá, São Paulo de Olivença, Novo Airão, Altazes, Tabatinga, Atalaia do Norte, Guajará, Santo Antônio do Issaja, Purá, Presidente Figueiredo, Manaus e Rio Preto da Eva e também Santa Isabel do Rio Negro. Sessões eleitorais especiais não serão instaladas nas unidades prisionais de Manaus para a eleição do próximo domingo. A medida foi anunciada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, nesta quarta-feira, que considerou na decisão o baixo número de detentos aptos a votar e que terão ausência justificada. Em nota, a Secretaria ressaltou que a ação é contrária ao termo de cooperação técnica assinado junto à Justiça Eleitoral. Ainda segundo o comunicado, a Justiça Eleitoral do Amazonas disponibilizará aos detentos a justificação de ausência do voto. Polícia. O proprietário de um açougue de 47 anos teve parte de uma das orelhas arrancadas por um bandido durante uma tentativa de roubo em seu estabelecimento na Rua das Flores, bairro Florestal, na Cidade Nova. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira. O bandido, que não teve a identidade divulgada, armado com uma faca e uma arma de fogo, entrou no estabelecimento, anunciou o assalto e tentou atirar no filho do proprietário. Segundo o jovem, a arma falhou e por isso o pai reagiu e travou uma luta corporal com o criminoso. De acordo com o filho, o bandido conseguiu morder a orelha do pai e arrancar parte dela. Em seguida, o homem foi imobilizado, espancado por diversas pessoas e até esfaqueado. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Alberto Peregrini diz lá o que aconteceu durante as últimas horas na cidade.
Muito bem, Paulo Guerra, vamos dizer sim, começando pelo pronto-socorro 28 de agosto, que recebeu uma pessoa vítima de arma de fogo, levou tiros no bairro da Compensa e foi levada ao pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa também deu entrada vítima de tiros, uma senhora grávida que deu entrada também por volta de 20 horas e 30 minutos, era a noite de ontem, ela continua internada em estado grave e foi baleada na Compensa. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo também, uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física e um homem deu entrada vítima de queda de moto. Assim foi o plantão do pronto-socorro Platão Araújo, localizado também na zona leste da cidade. A polícia prendeu um elemento suspeito de roubar passageiros da linha 454 na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Terra Nova. Grande ação da polícia. A polícia prendeu aí, aliás, foram 4 homens, 4 bandidos. Atenção para o nome dos presos, oh beleza. Adelson Abdala da Silva, 57 anos. Carlos Nazareno dos Santos, 54. Fredson Alves Arival, 47. Tô falando, tudo é nome de ladrão, viu? E Sérgio Mascarenha dos Reis, 45 anos de idade. 60 passageiros estavam no ônibus quando eles entraram, abusaram, ameaçaram os passageiros, levaram pertences. Daí a polícia chegou junto, fez a investigação e prendeu os 4 bandidos. Como melhorou a questão da segurança nos ônibus depois da chegada do coronel Walter Cruz. Outros que foram presos: Lázaro Silvino Albuquerque, 18 anos, 1,60 m, 65 quilos, profissão ladrão, e um adolescente, um bandido mirim de 16 anos, também profissão ladrão. Eles estavam roubando um carro comercial que fazia rota lá na rua 25 de dezembro, no bairro Tancredo Neves. A polícia militar agiu rapidamente e conseguiu prender os bandidos, que deverão passar por audiência de custódia, menos o menor não, Deus o livre. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte no bairro da Compensa. E tudo aconteceu assim. 19 horas e 54 minutos. Em uma das ruas do bairro da Compensa 3, um casal chegava em casa. O homem estava dirigindo o carro e de repente buzinou na frente da casa para que abrissem o portão. Nesse momento apareceram na rua homens encapuzados, chegaram perto do carro e dispararam vários tiros contra o veículo, melhor dizendo. Os bandidos não queriam roubar, eles não queriam assaltar, eles queriam matar. Era um acerto de contas. E o homem que dirigia o carro, usando uma tornozeleira eletrônica, acabou morrendo logo após dar entrada no SPA Juventina Dias, também no bairro da Compensa. A mulher que estava ao lado dele, a companheira dele, grávida, também ficou ferida a tiros e foi levada no primeiro momento ao SPA Juventina Dias, posteriormente também levada ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internada em estado grave. O marido dela já morreu. As primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver diretamente com o acerto de contas. A vítima, repito, usava a tornozeleira da morte, a tornozeleira eletrônica. Muita gente usando tornozeleira eletrônica está partindo desta para pior. E dessa vez não foi diferente no bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames
de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira após chegar abaixo de 3,85 e em sintonia com o movimento de baixa do dia anterior, com os investidores ajustando suas posições de olho no cenário eleitoral. A moeda norte-americana caiu 1,18%, vendida a R$3,8867. Na mínima, o dólar foi a 3,8227 e na máxima 3,9213. Já o dólar turismo fechou negociado a R$4,04 sem considerar o IOF. O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, subiu 2,04% a 83.273 pontos. A saída de dólares da economia brasileira superou o ingresso de recursos em 6,138 bilhões de dólares no mês de setembro, informou o Banco Central nesta quarta-feira. É a maior retirada mensal de recursos do país desde dezembro do ano passado, quando 9,331 bilhões deixaram a economia. A Petrobras se posicionou contra a minuta de resolução colocada em consulta pública pela agência reguladora do setor de petróleo, cujo objetivo é dar mais transparência para o setor de combustíveis, alegando que regras propostas estariam elevando a insegurança jurídica, redução da atratividade do negócio do setor, desestímulo à concorrência. As declarações constam em documento apresentado à autarquia como parte da audiência pública lançada em agosto e após a ANP descartar e impor ao mercado uma frequência de reajustes de preços de combustíveis. O governo decidiu adiar o início do horário de verão para o dia 18 de novembro, a pedido do Ministério da Educação, o MEC. Anteriormente, o horário de verão estava previsto para começar no dia 4 de novembro. A decisão foi confirmada pelo Palácio do Planalto. O MEC pediu alteração no mês passado ao presidente Michel Temer por causa da realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O primeiro domingo de provas coincidiria com a data em que os relógios deveriam ser adiantados em 1 hora em parte do país. A pasta temia que os candidatos perdessem o exame caso as provas fossem aplicadas no mesmo dia da mudança dos relógios. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal validou parcialmente o acordo de delação premiada do ex-publicitário Marcos Valério, fechada com a Polícia Federal e a Polícia Civil de Minas Gerais. Ele foi condenado a 37 anos e 5 meses de prisão no julgamento do mensalão do PT e é réu em ação penal do mensalão tucano. Valério é uma espécie de bode expiatório, é o único preso desse mensalão. O carro do candidato da Democracia Cristã ao governo do estado de São Paulo, Major Costa e Silva, foi alvo de disparos na noite desta terça-feira na estrada cooperativa em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. O caso foi registrado na delegacia daquele município. A assessoria do candidato informou que 2 homens em uma moto se aproximaram do carro onde o major estava com seu coordenador de campanha, Capitão Munhoz. Da moto foram efetuados disparos contra o veículo. Ele não foi atingido. Pesquisa Ibope para presidente. Bolsonaro 32, Haddad 23, Ciro 10, Alckmin 7 e Marina 4%. Nos votos válidos, Bolsonaro tem 38%, Haddad 28%, Ciro 12%, Alckmin 8% e Marina 4%. O levantamento foi realizado de segunda a terça-feira. Hoje é o último dia da transmissão da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. É também o prazo final de propaganda política com comícios e aparelho de som fixo. O Jornal da Manhã volta ao seu horário de sempre às 5 horas e 45 minutos a partir de amanhã. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu ontem manter a proibição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conceder entrevistas da prisão. Para o presidente da Corte, deve ser cumprida em toda a sua extensão a decisão liminar do vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, que impediu na última sexta-feira Lula de falar com a imprensa no período eleitoral. Toffoli também reiterou que a proibição vale até o plenário do Supremo analisar definitivamente a questão, o que só deve acontecer após as eleições. O novo despacho de Toffoli deverá pacificar a questão alvo de uma guerra de liminares no tribunal que envolveu nos últimos dias o próprio Toffoli, Fux e o ministro Ricardo Lewandowski. Um homem mais procurado da França, Redouane Faïd, foi detido 3 meses depois de sua espetacular fuga de helicóptero de uma prisão onde cumpria pena de 25 anos. Este fã de filmes de gangsters especializado no roubo de carros fortes foi detido às 4 horas da madrugada, horário local, em um apartamento em Créteil, ao norte de Paris, onde nasceu e cresceu. A Casa Branca recebeu o relatório do FBI sobre as acusações de assédio sexual feitas contra o juiz Brett Kavanaugh, indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Suprema Corte, e está totalmente confiante de que o Senado irá aprovar sua nomeação, disse um porta-voz. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan,
disse nesta quarta-feira que não pode haver uma democracia com veículos de imprensa porque, segundo argumentou, os jornais não refletem o que o povo pensa. Nos últimos tempos, inclusive aqui no Brasil, a imprensa vem sendo culpada pelas mazelas do mundo. Erdogan ainda mencionou que há algum tempo a Turquia chegou a ser comandada pelos veículos de imprensa, o quarto poder. A Turquia é um país com uma longa tradição de imprensa crítica ao governo, é um dos países com o maior número de jornalistas presos, atualmente 143, segundo o sindicato da classe. Em outras plataformas, esse número chega a 200, o que inclui condenados e os que estão em prisão preventiva à espera de julgamento. Pelo menos 92 pessoas foram detidas por saques na ilha de Celebes, na Indonésia, após o terremoto e tsunami, revelou nesta quinta-feira a polícia desta região, onde segue a distribuição de ajuda aos desabrigados por conta do desastre que causou pelo menos 1.407 mortes. O porta-voz da polícia, Dedi Prazetil, disse que as prisões foram feitas pelo roubo de carros, motocicletas, cigarros, café e alimentos em 5 áreas da província de Celebes Central. O exército indonésio deslocou vários soldados para ficar na frente das lojas, caixas automáticos, postos de gasolina e aeroportos, enquanto que as autoridades trabalham para coordenar a distribuição de assistência à região, onde mais de 70 mil pessoas foram deslocadas. 6h50. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Ibope, Jair Bolsonaro vai a 32%, Fernando Haddad chega a 23%. Folha de São Paulo. O presidente do STF critica a proposta de presidenciáveis sobre nova constituinte. O Estado de São Paulo. Toffoli mantém proibição de Lula dar entrevistas da prisão. Correio Brasiliense. Ciro diz que aceitaria proposta de Marina e de Alckmin no primeiro turno. Valor Econômico. Leonel Mourão sugere Levi Fidelix para presidir a Câmara. Estado de Minas. Parlamentares do Centrão abandonam Alckmin e passam a apoiar Jair Bolsonaro. Fortaleza, Diário do Nordeste. Participação de Jair Bolsonaro em debate da Globo é vetada por recomendação médica. Jornal do Comércio no Recife. Ciro Gomes acusa Bolsonaro de mentir para evitar o último debate. Porto Alegre, 0 hora. Criminosos atacam 2 agências, fazem reféns e trocam tiros com a polícia em Porto Alegre. Brasil Econômico. Fortalecimento de Bolsonaro nas pesquisas gera euforia no mercado. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Infraestrutura e logística, amazonense desafia o novo governo. A crítica. Descaso, dinheiro de doação, crianças sem verba. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. O amor do